Não vale a pena ser freelancer, pelo menos não da forma que a grande maioria de quem trabalha com design, com desenvolvimento de software, de landing pages, de marcas, com design para as redes sociais, etc. faz. Para quem não me conhece, eu sou Eliezer Oliveira, eu sou sócio aqui da Matux, que é uma software house, e também sou mentor na Ata Educação, onde a gente ensina designers e desenvolvedores e pessoas que trabalham na área de tecnologia, produto e etc., a como se posicionar, a como ter uma software house ou como minimamente ter um posicionamento que te permita vender design e tecnologia da forma correta. E hoje a ideia é passar para vocês essa visão do porquê não vale a pena você ser um freelancer. Como que normalmente são os passos para você se tornar um freelancer e o porquê que isso não é sustentável. Mas, por outro lado, também mostrar algumas opções de que como que você deveria fazer para ter uma renda extra ou para, de repente, você não quer trabalhar numa empresa como CLT, você quer ter uma autonomia, mas ao mesmo tempo você não quer ter aquela estrutura de empresa com muitas pessoas, etc. Então, vamos entender aqui nesse vídeo quais são os passos que te fizeram, se você é freelancer, chegar onde você chegou e os motivos disso, e o que você pode fazer para sair dessa situação, que eu acho que é o ponto principal que você deveria estar se preocupando, eu imagino que você esteja. Beleza? Bom, bora lá. O momento 1, normalmente, como que começa, como que você se torna um freelancer? Tem os casos mais raros, normalmente, onde as pessoas já começam a aprender um pouquinho sobre tecnologia, sobre design, aprende a fazer ali uma página num WordPress, com Elementor, etc., e sai fazendo isso para a família. Mas a grande maioria, pelo menos dos nossos alunos, normalmente você começa trabalhando em alguma empresa, aprende um pouco mais sobre aquilo, começa a entender como que funciona a área de software, ou a área que você está trabalhando, a área de sites, etc. Só que aí você começa a entender que, poxa, peraí, eu ganho R$ 2.000 e eu trabalho de segunda a sexta aproximadamente 8 horas por dia. Me sobra algumas horas no final do dia, porque você muito provavelmente é ou era novo, né, quando você começou a trabalhar com isso, e você não tem outras responsabilidades. Então te sobra tempo no final do dia ou no início do dia. O teu final de semana você tem horas livres. E aí ou surge uma oportunidade, ou você começa a procurar a oportunidade de como fazer uma renda extra. Então, se você trabalha com sites, landing pages, por exemplo, em alguma empresa, como que eu consigo pegar alguns projetos por fora para eu ir desenvolvendo nesse tempo livre e conseguir ter uma grana a mais aí no final do mês? Ou você trabalha com design gráfico, faz posts para redes sociais, enfim, criativos para lançamento, etc. Você começa a pegar esses trabalhos extras. E aí que vem a grande sacada e o grande problema. Porque você começa a fazer uma conta muito simples. Tá, então, se eu ganho R$ 2.000, por exemplo, hipoteticamente, e eu consigo fechar uma landing page, um site, por R$ 500, por R$ 1.000, e eu faço isso em uma semana, ou duas, né? Porque no início você tem um processo mais lento, tem mais dificuldade. Então, se eu consigo fechar 2, 3 por mês, nossa, já dá, eu dobro a minha renda contando com o meu salário. Mas e se eu não estivesse trabalhando? Isso é o que eu consigo fazer nas minhas horas extras. E se eu pegar essas supostas 8 horas de trabalho e me dedicar fazendo esses projetos, pegando novos projetos e conseguindo fechar mais, 4, 5, 6, se eu cobro R$ 1.000, conta de padaria, 5 dá R$ 5.000, dá mais do que o dobro do que eu ganho. Ok, então que eu pegue 4, já deu R$ 4.000. Ou tudo bem que eu consiga pegar só 2, então dá os mesmos 2.000, mas eu tenho autonomia. Então você começa a fazer essas reflexões. Mas até lá, até chegar este momento, normalmente você está pegando freelas, trabalhando, e aí isso começa a ficar um pouco insustentável. Porque você começa a pegar mais projetos, aí aquele trabalho seu que era tranquilo, que não te exigia tantas horas de trabalho assim, passa a te exigir mais. Ou porque naturalmente a demanda da empresa aumentou e etc. E aí você está com aquele monte de projetos para entregar e vira um ciclo sem fim que te obriga a tomar uma decisão. Ou alguém toma essa decisão para você, como por exemplo a empresa que nota que o teu rendimento caiu, você não consegue resolver isso porque você tem projeto para entregar, cliente no teu pé, e aí você tem que sair da empresa ou você é saído da empresa, né?
E perfeito, então você começa a viver disso. Já que eu saí da empresa, agora eu vou focar no meu negócio. Vou começar a pegar mais projetos, etc. E no começo, normalmente é muito bacana. Para quem consegue pegar alguns projetos, você vai tendo mais cases. Se você tem um pouco de sorte ou muita sorte no início de pegar os clientes certos, né, de pegar clientes que podem te indicar ou que tem uma recorrência de necessidade do que você entrega aí, de sites, né, landing pages, de posts para redes sociais, ou da parte de software mesmo, de algum MVP que você ajudou, ou se você ajudou a finalizar algum projeto e depois essa pessoa gostou, te trouxe para um outro projeto e assim vai. Então, se você começa dessa forma com sorte, você passa a ter uma frequência de projetos, porque as pessoas começam a te indicar. E aparentemente está tudo muito bacana, porque no início você fechou 2 projetos, esses 2 projetos, um desse cliente te indicou para um outro, e aí você vai tendo um volume de projetos e as pessoas começam a te indicar. Quando você vê, você está bacana, está recebendo bastante projeto, todo mês pinga algum projeto, tem aquele cliente mais recorrente, e isso parece ser muito bacana. Onde começa a ter um grande problema aqui? O problema começa quando você começa a ter uma quantidade grande de projetos e você não dá conta, ou você, pelo fato de viver só de indicação e a única coisa que você sabe fazer é executar, você não sabe vender. Porque quando vem um projeto de indicação, esse projeto já vem meio que pré-vendido, porque o cliente já indicou, então é forte esse lead, ele é muito quente, e ele às vezes já vem ancorado de valor. Às vezes o cliente que indicou, esse novo cliente, ele já falou quanto que ele paga em média. Então, se essa pessoa chegou até você, ela já tem basicamente todas as informações. Ela já viu um case que você fez para esse outro cliente, já sabe o valor, então ela está ok com a questão do valor, é mais você passar as informações, mandar o Pix e ser feliz. Né? Então, você não sabe vender de fato, você só sabe entregar. Pegar uma nova demanda que chega, um novo cliente, passar o valor e seguir a vida. Você não consegue aumentar esse valor, porque as indicações normalmente já vêm mais ou menos definido, como eu já comentei. E aí você começa a ter um certo problema de que, ok, então agora eu consigo fechar alguns projetos por mês, só que a parte da indicação ela é muito complicada, porque tem meses que você consegue fechar ali 5 projetos a R$ 1.000, fazendo aquela conta, R$ 5.000, legal. Só que tem projetos que tem meses que chegam 2 novos projetos só. E aí? E o teu custo que você já subiu para 5.000, porque teve 2 meses que chegaram 5 projetos e você achou que deveria já subir o teu custo, né? Comprar algo novo, comprar um MacBook novo, que todo mundo da área de tecnologia não pode ganhar um dinheiro a mais, que já quer comprar um MacBook, que já quer comprar, principalmente na área de design, já quer um cenário maneiro, como esse aqui, já compra luzes, já investe em câmera, ou enfim, em cursos, você sobe o teu custo. Só que indicação, o problema é isso, é ótima indicação, é um cliente muito qualificado, etc, etc. Mas o problema maior é esse, é você ter clientes sazonais, projetos sazonais. E aí que está o problema, porque você se depara com um aumento do teu custo, então você precisa ter pelo menos esses 5 projetos chegando todo mês, só que você não sabe vender, você não sabe fazer mais nada. E quando você passa a querer fazer essa outra parte, você não consegue também, porque você que vende, você que executa. Então você se vê num mato sem cachorro, né, digamos assim. Então por isso que eu entendo que esse modelo de freelancer, de viver dessa forma, ela não é sustentável. Porque você não consegue ter uma previsibilidade, você não consegue saber se o mês que vem vai entrar a mesma quantidade de projetos, então se você pode arcar com um custo agora, certo? Arcar com um investimento novo, você pode trocar de apartamento, se você comprar alguma coisa, porque vai continuar caindo aquele valor todos os meses. Você não tem como saber disso. E é a sua única fonte de entrada de clientes. E aí isso vira um problema, faz com que você passe a aceitar qualquer tipo de projeto, porque você fica desesperado, vai chegando metade do mês, não entra projeto, então você vai aceitando. Então passa-se às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos que você está aí na área e você está cobrando o mesmo valor lá do início, porque de novo vive de indicação, você não consegue cobrar mais caro, você não tem nem tempo para olhar para essas questões. Então qual que é o correto que você deveria fazer? Você deveria minimamente organizar
essa tua operação, que você é uma empresa, uma eu-presa, uma eu-keep, mas não deixa de ser. Imagino que nesse momento você seja pelo menos MEI, esteja pagando seus impostos direitinho aí, se não tiver, busca um contador para te ajudar com isso, para você não ter problemas, que muitos freelancers têm problemas com isso. Então, você precisa organizar, mas aí que você entra num dilema. Por quê? Qual que é o próximo passo para quem trabalha com design e tecnologia? Você ter uma software house ou um estúdio de design e tecnologia. Só que isso é mais complexo. As pessoas normalmente olham e falam, poxa, mas para ter uma software house, então eu preciso ter uma estrutura operacional, eu preciso ter canais de aquisição de cliente definido, eu preciso ter uma equipe, eu não sei nem gerenciar o meu tempo, eu tenho que gerenciar a equipe, como que funciona isso. E, de fato, precisa ter muitas coisas. E é aí que está o erro, porque muitas pessoas acabam pulando desse ponto A, que você é um freelancer, que não sabe vender, tem diversas dificuldades aí, tem muitas dificuldades em diversas áreas, está perdido, não sabe para onde ir, e já quer dar esse passo para se tornar uma software house ou um estúdio de design e tecnologia. E é um passo muito longo. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas é um passo gigantesco. Vai ter muitos desafios aqui no meio para você conseguir chegar até aqui. E muitas pessoas fazem isso e dá certo, tudo bem. Mas eu entendo que existe uma forma, um passo mais curto que você pode dar. E tem pessoas também que não querem chegar aqui, tá tudo bem, tá? Tudo bem você não querer ter um estudo de design, você ter uma operação, um estudo uma software house e etc. E ter uma operação gigantesca e tal, pelo fato de você principalmente ter medo. A maioria que fala que não quer ir para esse caminho é medo, porque não entende negócio, não entende posicionamento, não entende vendas, não entende gestão, não entende nada disso, porque você não aprendeu isso, você não estudou isso. Então não tem como você saber também, certo? Então, tem pessoas que preferem viver nessa vida mais freelancer, não tem que gerenciar pessoas e está tudo bem. Então, o que eu quero te mostrar aqui, esse passo intermediário para você que quer chegar nesse caminho C aqui, né, sair do A e ir para um C, só que tem um B aqui no meio que você pode fazer. E para quem tem uma aptidão menor, né, a se portar, a ser uma software house, a ter uma estrutura de pessoas, ajudar pessoas, contratar pessoas, ajudar a sustentar famílias, etc., não tem esse desejo, talvez você pare aqui no passo B. Mas o passo B, ele é o mínimo que você deveria ter de estrutura, de mentalidade, etc., para trabalhar com design e tecnologia. Então, o que é o passo B? O passo B é o que a gente nomeou aqui como o tal do ProLancer. Então, ao invés de você ser um freelancer, você passa a ser um ProLancer. O que é o ProLancer na nossa visão? O ProLancer é o profissional que ele entende de posicionamento, ou seja, ele sabe se posicionar, quais soluções ele oferece, quem que é o cliente que ele quer atender, que tipo de cliente ele não quer atender, qual o diferencial do serviço que ele oferece, qual que diferencia ele entre contratar um profissional A ou um profissional B, entre contratar um microempreendedor A ou um microempreendedor B. Ele tem essa clareza, ele sabe minimamente sobre canais de aquisição, então quais canais eu vou trabalhar e tem definido isso. Então, vou trabalhar com meus canais, vai ser o Behance, vai ser o Dribbble, vou usar lá para cases, para divulgar o meu trabalho. Eu vou ter as minhas redes sociais, onde eu vou trabalhar ali, vou me posicionar o meu perfil, o meu posicionamento pessoal, eu vou trabalhar melhor, porque se você está se vendendo como uma pessoa, uma eu-presa, o teu posicionamento pessoal ele é extremamente importante. Então, eu preciso trabalhar isso. Se eu quiser ter um micro estúdio ali, eu preciso ter o posicionamento desse estúdio, dessa mini software house. Então, entende sobre isso, que é o passo 1, posicionamento. Sabe se comunicar, sabe se vestir, sabe se portar com relação ao cliente, sabe vender. Então, sabe entrar numa reunião e falar com o cliente, explicar o que você faz, abre a câmera, não está lá com o headset todo colorido, o microfone piscando luzinha e os caramba 4, parecendo que você acabou de sair de uma partida de CS ou de qualquer outra coisa e foi para a reunião com o cliente. Sabe se posicionar. O cliente consegue minimamente te ouvir, você tem uma estrutura de setup, não estamos falando de uma estrutura de podcast não, tá? Mas o cliente minimamente consegue te ouvir, você tem um bom áudio, você está num ambiente minimamente limpo, organizado,
cliente consegue te ver para entender sobre você, te ouvir bem, entender a tua proposta. Então é um profissional que ele já tem uma mentalidade mais profissional. Ele entende que ele é uma microempresa, que ele precisa se vender, ele precisa convencer o cliente do serviço dele, não ficar paradinho lá esperando que alguém faça isso para ele, que é o tal da indicação, e já traga mastigado. Entende? Trabalha esses canais de geração de demanda para você ter possibilidades de cliente chegando em indicação, possibilidade de clientes que viu você lá no Behance, no Dribbble, de qualquer plataforma que você pode hospedar os teus cases, cliente chegando lá das suas redes sociais, cliente vindo de um conteúdo que você postou nas suas redes, cliente vindo porque encontrou o teu site nas redes no Google, nas pesquisas que ele estava fazendo. Você passa a ir em mais eventos, passa a trabalhar em locais que você possa se conectar com aquele cliente, aquele perfil de pessoas, passa a ir em eventos, por exemplo, tem pessoas que trabalham na área de infoproduto. Pô, passa a ir então nesses eventos que tem infoprodutores, que é o teu potencial cliente. Ah, eu sou um desenvolvedor bom, eu tenho uma expertise em desenvolver pequenos softwares, MVP e etc. Para que tipo de cliente? Ah, pequenas empresas. Empresa que precisa ali melhorar um fluxo, que faz com planilha, que quer otimizar e etc. Tá, onde essa galera tá? Ah, normalmente eles estão em eventos para aprender sobre gestão e etc. Então, você tem que estar lá. Entende? Então, o ProLancer, ele tem essa visão. Ele entende minimamente. Ele não precisa ter uma puta estrutura de pessoas e etc. Você pode pegar poucos projetos e etc. Sendo esse profissional, você vai ter um posicionamento que justifica você landing page, por exemplo, 10 mil, 15 mil, 20 mil, como tem muitos profissionais aí pequenos que têm uma estrutura pequena ou que trabalha sozinho que consegue cobrar isso tranquilamente. Mas por quê? Se posicionou, porque produz conteúdo, porque trabalha canais de geração de demanda, entende? Entenda assim, se você se posiciona como freelancer, o cliente vai pagar o valor que ele acha que um freelancer vale. Se você se posiciona minimamente como um profissional, um especialista numa área, o cliente vai pagar o valor que um especialista paga. Porque dependendo do teu público, é como se ele estivesse contratando para a empresa dele. Pensa assim, se você vai contratar uma pessoa que se posiciona como aprendiz, como júnior, na área de desenvolvimento, por exemplo, você já vem com uma mentalidade que a entrega daquela pessoa é limitada, ou seja, ela não é uma pessoa sênior, ela tem um grau menor de conhecimento, ela tem um grau menor de experiência e, naturalmente, ela merece ganhar menos. É a mesma coisa de quem se posiciona como freelancer. Ela já vem achando que você é uma pessoa que está dependendo de projetos, está sempre desesperado, que você aceita qualquer 200, 300, 500 reais para desenvolver alguma solução. Entende? Então, o teu posicionamento ele faz total diferença. Então, esse é o ponto. Porque aí quando você passa a se posicionar como esse profissional, como que a gente chama de pro-lancer, poxa, que é um profissional, é um freelancer profissional, ele tem estrutura, ele tem processo, ele consegue justificar isso para os clientes, ele tem bons cases, ele passa uma seriedade, etc. Aí que chega o momento de decisão. Poxa, beleza, agora eu tenho uma estrutura, eu consigo vender, chegam os projetos, só que eu tenho que ficar me dividindo. Então eu tenho que ir lá vender, depois eu tenho que vir aqui, tenho que entregar o projeto. Enquanto eu estou entregando esse projeto, eu também tenho que produzir conteúdo, porque eu preciso trazer mais pessoas, eu tenho que prospectar clientes, eu tenho que tentar vender, que é aí que é o ponto que eu acho que eu, particularmente, não gostaria de viver dessa forma, porque você passa a ser um severino dentro da sua própria empresa. Você tem que ficar fazendo de tudo, porque esse projeto que você fechou, daqui a pouco o cliente vai pagar, você vai entregar, tem que ter outro projeto já chegando. Então, esse fluxo de vendas e operação, ele precisa estar redondinho. Ele precisa acontecer. Então, essa que é a decisão e o problema que você precisa decidir. Tá tudo bem para você viver dessa forma? Se você achar que sim, que ok, eu me ferro mais, eu trabalho mais, mas eu fico com a fatia inteira do bolo. Né? Eu tenho um faturamento ali legal, agora eu sou um ProLancer, eu consigo cobrar bem, minha eu presa aí fatura aí os meus 20, 30 mil reais por mês, vou chutar 20, desses 20 mil reais aí eu tenho uns 5 mil de custos, com ferramenta, com
com ferramenta, né, software, assinaturas, uma porrada de coisa ali para que você precisa às vezes ter para a empresa. Dependendo do lugar, às vezes você não tem uma boa estrutura em casa, você decide contratar um cowork para você trabalhar, enfim. Desses 20, sobra 15 mil por mês, tá ótimo, excelente, salário, consigo viver bem, quero viver dessa forma, tá tudo certo. Mas tem outro passo que você não quer fazer isso, um outro ponto de vista que você não quer fazer isso. E é aí que você precisa começar a estruturar, que é aí que você começa a transformar a sua empresa, sua microempresa, numa empresa de verdade, numa empresa com mais estrutura. Aí você vai tomar a primeira decisão de trazer alguém para te ajudar nas entregas, para ter alguém ali que já vai fazendo aqueles projetos mais simples, ou vai adiantando, ou assume um projeto inteiro, para enquanto essa pessoa está executando, você passa a ser mais um revisador, um gestor, fazer a gestão desse projeto, da qualidade, do prazo, etc. E passa a ter mais tempo para vender, para já fechar os novos projetos, para essa pessoa executar ou para você executar parte do projeto. E aí você vai contratando mais pessoas para executar, depois mais pessoas para gerenciar essa galera, depois alguém para ajudar em outra área. Poxa, eu preciso de alguém para cuidar da minha geração de demanda, de marketing, eu preciso de alguém para me apoiar aqui no comercial, para ir fazendo prospecção, para ir interagindo com clientes, para ir pegando possíveis leads, etc., fazendo uma pré-qualificação para eu chegar lá só para fazer reunião, só para fazer uma reunião de entendimento, só para apresentar proposta. Aí você contrata uma SDR, uma social selling, e aí quando você vê, você tem uma estrutura de software house. Então, esse que é o ponto, esse que é o objetivo deste vídeo aqui, passar essa visão para você, que o ser freelancer, na forma que uma grande maioria de quem trabalha com design, com desenvolvimento, ou na área de tecnologia, né, gráfica e etc., não faz sentido. Você vai cair nesse ciclo sem fim, você não vai conseguir ter um grande faturamento, você não vai conseguir ter tempo livre. Normalmente você fica nesse ciclo sem fim ali de pega projeto e tenta vender e indicação, e tem a impressão, tem muitas pessoas que inclusive pensam em desistir da área. Porque fala, poxa, é uma merda isso aqui, eu só trabalho, não tenho tempo, e projeto atrasa, e cliente puto comigo, e começa, e muitas vezes acaba voltando para o CLT, acaba voltando para ter um trabalho fixo, que talvez ele ganhe menos, mas que traga essa sensação de segurança, não traga essa dor de cabeça, etc., que é causada pelo fato de ele ser um freelancer, dele não saber nada disso que o ProLancer deveria saber. Entende? Faz sentido, pessoal? Comenta aqui o que vocês normalmente fazem, qual que é o momento que vocês estão, se vocês têm essa mesma dificuldade na parte de indicação, se o começo de vocês também foi dessa forma, vindo do CLT, pegando alguns freelas, depois passando a viver disso, porque as coisas ficaram difíceis de gerenciar, ou você começou como freela e está assim até hoje, e deu um pulinho no CLT e voltou, ou nunca foi CLT. Me conta aqui que eu quero entender um pouquinho mais do perfil de vocês também. Beleza? E para você que é freelancer, que entendeu, que se identificou, né, e de fato esse é o teu momento, nós vamos criar uma comunidade, que é a comunidade ProLancer, onde a gente vai ensinar justamente sobre isso, a como você se tornar esse profissional ProLancer e conseguir se diferenciar no mercado, conseguir sair desse ciclo sem fim que você provavelmente está aí, tá? Então, se você tem interesse, eu vou deixar um link aqui na bio para você clicar, vai direcionar para o WhatsApp, você falar com o meu time, falar, pô, pessoal, tem interesse em entender mais sobre como ser um ProLancer, que o Eliezer falou lá no vídeo, e quero mais informações sobre isso, que o time vai te orientar e te passar mais informações também. Beleza? Gostaram do vídeo? Se sim, clica aqui em curtir, deixa o teu comentário, o que você achou, qual é a tua história, a tua percepção, sugestões, críticas, feedback, se você achou que não tem sentido nenhum também o que eu falei, que você tem uma visão totalmente diferente de mundo, tá tudo certo, deixa aqui, eu quero conhecer também a tua visão, a realidade de alunos, talvez que você tenha por aí, para que eu possa aprender também e ter essa outra visão, ver essas outras experiências que as pessoas estão tendo por aí. Fechou? Então é isso. Compartilha esse vídeo aqui também com aquele outro amigo que é freelancer, que está nessa mesma situação, para ele entender um pouco mais e quem sabe esse vídeo já ajudar ele a ter essa visão e conseguir sair
dessa situação aí, começar a dar passos curtos ali em direção a ser um ProLancer, um profissional melhor, um especialista melhor, autônomo e quem sabe dar um passo 2 para ter um estúdio de design e tecnologia, para ter uma software house e etc. E aí, se você tiver esse interesse também, tem aqui também na descrição do vídeo o link da nossa escola de software house, que é para você que já se considera um ProLancer, já tem todos esse aprendizado, conhecimento e a prática que eu comentei aqui. Clica lá que eu tenho certeza que vai te ajudar a sair agora do ponto B do ProLancer e ter de fato uma estrutura de empresa organizada, com processo, etc. Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo.